Oi, oi, que alegria tê-lo por aqui. Estamos iniciando mais um episódio do Pod Uno, podcast da Uno Chapecó, Universidade Comunitária da região de Chapecó. O Pod Uno está no ar nas plataformas de áudio mais acessadas e também no canal da Uno no YouTube. Nossos episódios reúnem especialistas de diversas áreas para debater assuntos que impactam diretamente as nossas vidas e estão movimentando o mercado. É um prazer tê-lo por aqui. Eu sou a jornalista Vanessa Ubner. O papo de hoje envolve o universo da construção civil. Nós vamos falar muito de modelagem e gerenciamento de informações nas construções. Aprender mais sobre BIM, do projeto à obra. E os experts que estão conosco hoje para debater esse tema de forma presencial aqui nos estúdios do Pod Uno, o professor Cláudio Alcides Jacoski, reitor da Uno Chapecó, presidente da BRUC, Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, e conselheiro do CREA-SC. O professor Cláudio é doutor em Engenharia de Produção, mestre em Engenharia Civil, especialista em Gestão e Liderança Comunitária e engenheiro civil. É pesquisador e docente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Gestão da Inovação e do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade e Administração da UNO. Liderou o projeto Pólen Parque Científico e Tecnológico e é autor do livro Parques Tecnológicos, Estratégias para a Estruturação de um Ecossistema de Inovação e Desenvolvimento Regional. Professor Cláudio, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui nos estúdios do Pod Uno. Seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos que estão ouvindo o podcast aqui, porque o Pod Uno é um elemento importante, né, para a gente levar informação, comunicação, e um abraço a todos que estão aqui presentes aqui e todos que estão ouvindo, né? Acho que é um momento muito legal que a gente vai debater um tema importantíssimo, né? Obrigada. Conosco também Catiane Bauzan, arquiteta e urbanista, mestre em Engenharia Civil, diretora executiva da Cada Passo Arquitetura Profissional e Colaborativa, professora titular da Uno Chapecó, atua na concepção de projetos de arquitetura e urbanismo com foco na qualidade do ambiente construído e na pesquisa de cidades inteligentes e da modelagem da informação da construção. Catiane é professora proponente do curso de BIM do Projeto à Obra da Pós-Uno. É um prazer tê-la conosco, Cati. Obrigada, Vanessa. É um prazer gigante estar aqui também. É um assunto que brilha os olhos e que conversávamos antes, né? Podemos ficar horas aí discorrendo sobre a relevância e a importância de levar justamente esse tipo de informação e conhecimento aí para outros lugares. Então, muito obrigada pela oportunidade. Agradecemos também a presença do professor Júlio Henrique Daniele de Almeida, conosco aqui de forma presencial no Pod Uno, arquiteto urbanista, egresso da Uno Chapecó, recebeu o Prêmio Mérito Acadêmico pelo trabalho de conclusão de curso intitulado Territórios Criativos, Articulando Cultura e Memória pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, Núcleo de Chapecó, é especialista em processo BIM pela Uno, atualmente é COO e Head de Criação no escritório Cada Passo Arquitetura Profissional e Colaborativa e pós-graduando no MBA em Gestão Híbrida de Projetos e no MBA em Cidades Responsivas. Júlio, é um prazer tê-lo conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Eu que agradeço. Vai ser bem legal falar sobre isso. Tentar simplificar uma coisa que parece ser complexa, mas é muito importante que a galera entenda e estude mais e se aproxime desse tipo de assunto. Bacana, obrigada. E também conosco, de forma virtual, de Santo André, São Paulo, professor Vladimir Araújo, profissional com mais de 2 décadas de experiências em projetos e gestão, expert em gerenciamento de projetos, incluindo melhores práticas, PMI, FEL, AWP e Scrum. Atualmente atua, né, em projetos de alcance global aí para empresas como Vale, Petrobras, Accenture, LLX, OSX, Shein, ArcelorMittal e Engie. Profundo conhecimento aí em projetos como BIM, da Vertical, AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção. Atualmente é professor de pós-graduação e MBA em instituições como a nossa Uno Chapecó e conselheiro executivo da Câmara BIM do Rio de Janeiro. Professor Vladimir, é muito bom tê-lo conosco aqui. Seja bem-vindo ao Pod Uno. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com um pessoal tão bom, né? Realmente fico muito feliz de estar aqui com vocês agora à tarde. Que bom, seja bem-vindo. E para a gente iniciar esse papo, vamos colocar o BIM, né, dentro do universo da construção civil.
Como é que está hoje, né, esse parâmetro, esse aspecto na prática, né, professor Cláudio? Como é que funciona? Conceitue para a gente o BIM e a importância dele estar, né, sendo implementado dentro do universo da construção civil. Muito bem, é um tema bastante importante porque a gente vive um momento na economia mundial onde a gente tem processos produtivos sendo cada vez mais buscados de uma forma automatizada, utilizando tecnologias e fazendo com que a gente possa cada vez mais ter processos robotizados, processos que possam aumentar sua produtividade. A construção civil é um dos setores que mais é carente nesse processo, né? A gente brinca em sala de aula, né? Fala brincando que nós continuamos a levantar tijolinhos, né? Na construção civil. Um processo que é um pouco estranho quando a gente olha um edifício pronto, né? De que você vai colocar tijolinho por tijolinho. Então, se a gente observar para o conceito de BIM, a gente vai ver que para que a gente possa automatizar qualquer processo, se faz necessário que a gente tenha um processo de modelagem da informação, para que a gente possa controlar os dados e as informações que vão estar dispostas numa obra e que a gente possa ter no modelo virtual a conceituação daquilo que você vai produzir. Isso permite que você tenha robôs, permite que você tenha equipamentos, né, controlando o teu orçamento, controlando o teu memorial descritivo, dando condições efetivas de você melhorar a produtividade e entregar um produto muito mais eficiente e efetivo, né? Então, é um tema da hora, do momento, né? Para qualquer profissional de engenharia, de arquitetura, né? É necessário discutir a construção civil com esse foco, né? Olhando para o futuro, olhando para os próximos 10, 15, 20 anos. E, professor Vladimir, como é que está isso, né, em termos de aplicabilidade aí, nessa abrangência nacional que você tem acompanhado com relação a essa implantação, né, do BIM nos projetos? Bom, eu até queria colocar uma coisa interessante. Hoje eu estava numa reunião, inclusive, com algumas pessoas de Brasília, alguns órgãos de Brasília. Estamos hoje atendendo alguns chamamentos públicos, porque há muito mais do que a vantagem, às vezes, financeira, que muita gente preza, a gente precisa industrializar. O professor falou muito bem aí, hoje a gente ainda está muito no tijolinho por tijolinho. Algumas empresas, como eu falei, principalmente aquelas multinacionais, as mais globais, elas estão começando a entender a facilidade dos processos industrializados na construção. Então, está cada vez mais comum, felizmente, a gente já está vendo cada vez mais formas industrializadas. É o steel frame que está chegando, a estrutura metálica, são os painéis, o drywall. É tudo muito rápido, é tudo muito limpo, pouco desperdício, muita facilidade. E, às vezes, gerir essa cadeia de produção é extremamente complexa. Muitos dos materiais, às vezes, não são fabricados aqui. Recentemente eu tive, por exemplo, um projeto da ThyssenKrupp. Toda a parte de engenharia era feita 100% no Brasil. As peças eram fabricadas na Alemanha, transportadas de trem para a Holanda, da Holanda seguiam de navio para ser montadas na África do Sul. Então a gente tinha Brasil, Alemanha, Holanda, África do Sul, nessa brincadeira toda. É um processo muito, muito complicado. E a gente, preparado ou não, já foi inserido nessa brincadeira. Deixou de ser agora uma necessidade da empresa, uma necessidade de negócio, para fazer parte agora, inclusive, do próprio governo, né? As iniciativas começaram em 2018, as tratativas do BIM, das legislações, e a gente acabou de entrar aí na segunda fase do decreto, né? Exatamente na parte de orçamentação, por exemplo. Então, a gente está, hoje aqui como head de produtos, inclusive, da empresa, a gente está entregando uma série de produtos, inclusive de ambientes comuns de dados, exatamente para fazer toda essa parte de gestão dos projetos que são feitos hoje aí em Chapecó, no Rio de Janeiro, São Paulo, Santo André, Frankfurt. E eu preciso que todo mundo esteja falando a mesma língua, todo mundo na mesma página. E sincronizar isso é muito complicado. E a gente tenta levar isso para as empresas, tenta levar isso para os nossos alunos, nos podcasts, nos workshops que a gente faz, exatamente para colocar todo mundo
literalmente trabalhando junto, em sincronia. Não temos mais o luxo de não estarmos presentes nesse mundo BIM. Isso acabou. Agora é lei, a gente tem que estar dentro dessa brincadeira. Então, Vanessa, queria complementar aí a fala do professor Vladimir, olhando muito justamente para essa última frase dele aí, né? Não é mais uma opção. Então, a gente sabe o BIM, como modelagem da informação da construção, como processo, até como ferramenta, ele já existe aí há mais de 40 anos, né? Então, não é uma novidade. Mas, infelizmente, o tempo que isso levou para, de fato, se disseminar como prática, tanto em escala de escritórios quanto de construtoras e indústria, especialmente no nosso país, é um tempo bastante longo, né? E agora a gente está numa realidade aí que, de fato, é necessário. É necessário saber projetar em BIM, é necessário saber fazer gestão de obra em BIM, para que a gente consiga aí chegar nesse momento de associar isso com a nossa indústria, de fato, né? A indústria de todos os elementos aí que vão nos proporcionar um ganho bastante grande na construção civil, né? Então, eu acho que essa fala aí do não é mais uma opção é bastante importante, porque nós temos, sim, hoje no mercado uma realidade bastante distinta de profissionais envolvidos em toda essa cadeia da construção civil, né? Mas estamos aí com oportunidades bastante interessantes também para buscar esse conhecimento e, de fato, digamos assim, dar um salto de implementação e qualificar realmente o setor, né? Nos últimos 2 anos, não foram poucos os projetos que o TCU pediu que voltassem, e isso é público, é só você entrar no portal do TCU que as informações estão lá, de licitações sendo refeitas, de projetos sendo refeitos, exatamente porque eles não estavam de acordo com os padrões que a legislação já prega desde 2021. Então, de lá para cá, a fiscalização está apertando cada dia mais. A 14.133 veio reforçar isso, a nova lei de licitações. Os governos do estado, de alguns estados já estão com legislações próprias para isso. Como eu falei hoje, mais cedo, eu estava, inclusive, numa reunião de um órgão federal. Coisas que às vezes as pessoas falam, poxa, mas isso daqui é só um pavimento, é só passar asfalto. DENIT tem um dos cadernos mais avançados de tecnologias BIM, aplicação dessas tecnologias BIM, e a fiscalização dos projetos, da aplicação da metodologia, dos processos, ela vai ficar cada dia mais apertada. Existem projetos de prefeituras que estão literalmente digitalizando. Agora você não pode mais entregar um papel ou mandar um e-mail. Você literalmente insere o modelo BIM no portal de aprovações, e se o modelo estiver fora das regras de lei de uso e ocupação do solo, fora dos parâmetros, por exemplo, de observar distâncias de lateral, distâncias da frente, área permeável, isso já é automaticamente reprovado, não chega nem a passar por uma análise humana. A legislação está apertando cada vez mais. Isso para quem trabalha já com um processo mais racional de projeto, olhando justamente para essa eficiência, como o professor Cláudio falou antes, né? Industrializar os processos, padronizar. Isso é o sonho, né? A gente tá esperando a hora que a prefeitura aqui vai dizer assim, sobe o FC e a gente vai parar de perder tempo com a parte burocrática e poder investir tempo em estratégia de planejamento, realmente olhar para a construção civil com outros olhos, né? Quando a gente vai falar de BIM para quem é leigo, né? Quem não entende, quem não é da área, enfim, eu sempre dou como exemplo o carro. Né? A gente compra um carro, a gente olha o manual, cuida do tipo de pneu, quanto vai calibrar, o tipo de combustível, manutenção, revisão. E a construção? Né? A construção ela vai acontecendo, na história do nosso país, ela sempre foi acontecendo de uma forma muito artesanal. E isso ainda nos acompanha, né? O prof. Cláudio falou, o tijolinho em cima de tijolinho. Meu filho tem 7 anos, ele não entende por que é assim. Mãe, mas por que é assim? Por que precisa tanta gente virar, né? Então, é claro que tem várias questões sociais aí envolvidas, mas sim olhar para todo esse processo, desde o início de um projeto até a finalização de uma obra, e depois dela ainda, inclusive, né? Porque se a gente vai falar do tempo de obra e custo de obra, isso representa em torno de 20% do custo que, de fato, aquela edificação
edificação vai ter ao longo de toda a sua vida útil, né? Então, o BIM, ele segue décadas depois da entrega da obra pronta, porque a gente vai olhar para, inclusive, toda a questão de uso e manutenção dessa edificação depois, né? Ele é um modelo vivo, né? Então, a gente pode até entrar depois, né, no assunto aí do gêmeo e do clone digital, né? Então, tem muita coisa aí para abordar. Vocês têm um exemplo disso aí em Chapecó, não sei se vocês sabiam, né? O Pátio Chapecó, essa expansão do Pátio Chapecó, eu fiz a compatibilização dos projetos. Esse projeto ele vem sendo trabalhado já há muito tempo antes da construção começar. Uhum. E esses documentos vivos, toda a parte de gestão, toda a simulação construtiva, está tudo acompanhando, e o cronograma está seguindo exatamente o que tinha sido simulado antes. Felizmente, nós temos várias obras em Chapecó já que de fato, a gente consegue trabalhar em projeto, planejamento, e principalmente planejamento de obra, né, com o BIM realmente rodando bem aí. Eu acho que é importante o detalhe que o professor Vladimir traz sobre a questão da obra pública, né? Por que o governo federal, por que os governos estão preocupados com essa questão da utilização do BIM em obras públicas, né? Porque, efetivamente, o que a gente observa na construção civil é uma insistência ao longo dos anos na produção de aditivos em obras, e que a gente sabe que encarece muito, né, a finalização da obra, o tempo, né, o processo como um todo, e outros problemas, inclusive de corrupção e outras situações podem surgir. Quando você tem um projeto totalmente detalhado, com informação por trás dele, né, totalmente tentando ser aqui o mais claro possível para o ouvinte, né, com todos os dados inseridos dentro desse processo, com o acompanhamento de uma compatibilização efetivamente feita de todas as etapas da obra, fica difícil você chegar num momento e dizer assim, olha, foi esquecido, ou o projeto tem uma falha em tal momento, né? Isso desaparece, né? Então, por isso que a área pública precisa avançar, e não tenho dúvida, né? A legislação já segue por esse caminho e já coloca muitas prefeituras, né? Muitos governos de estado contra a parede, no sentido de assim, olha, mesmo você tendo um profissional já formado há muito tempo, a atualização se faz necessária. Ele precisa se atualizar para que ele possa dar a resposta efetiva nessa demanda que vem surgindo, né? É interessante também nessa questão do tempo que a gente está vivendo o BIM, né? Eu acho que agora a gente vive um momento mais efetivo dele. Se a gente observar nas últimas décadas, eu, né, fiz a defesa do meu doutorado, né, 2003, né? Então vamos colocar aqui quase a idade, né? Mas enfim, 2003 foi a primeira tese do Brasil tratando de BIM, né? E de lá para cá quase nada andou, né? Quer dizer, nos últimos anos, nos últimos 3, 4, 5 anos, a gente nota que efetivamente a norma brasileira, qual a gente está participando também junto à BNT, está quase pronta, também é um processo muito longo no entendimento, mas enfim, né, muitas coisas já foram publicadas, mas a gente quase conclui a etapa da normatização que se faz necessária também. A legislação, né, a lei das licitações, seguiu por esse caminho. Então, o cerco está sendo fechado. Eu acho que a gente está vivendo um momento de efetivamente, aquilo que a Cátia disse, né, que está demorado, né, mas eu acho que agora a gente vai ter nos próximos, né, 2, 3, 4 anos uma clareza, e o professor Vladimir nos traz essa questão da indústria, né, preocupada com essa integração dos processos, né, é algo que, como a Cátia disse, a gente via muito no setor automobilístico, né, a montagem de carros em qualquer lugar do mundo, né, com as peças sendo as mesmas, né, ou com a informação da peça sendo exatamente igual. E na construção civil nós, com toda essa dificuldade de não conseguir trocar uma janela, uma porta, fazer, né, um serviço de reforma, né? Então estamos mudando. Eu acho que isso é importante destacar. Acho que é bacana falar mais, porque vocês já trouxeram esses aspectos da questão dos benefícios mesmo, né? Dessa automatização, de aplicar mesmo, né? Essa metodologia, do que difere do projeto tradicional, para que fique bem claro para quem nos acompanha, né? O que de fato traz, né? De benefícios. Um pouco? Então, vamos lá, eu sempre gosto de simplificar o que é BIM para todo mundo conseguir entender de fato o que significa. A Cátia deu um exemplo que a gente usa bastante, que é o gêmeo digital. Então, se fala muito sobre o gêmeo digital em qualquer coisa na indústria, né? Na construção civil, de fato, o modelo BIM é o gêmeo digital de uma obra. Então, a gente começa a produzir ele antes da obra ser executada. Então, qual é a lógica? A gente vai conseguir prever qualquer problema que normalmente é resolvido em obra, onde o intelectual da obra não está lá, talvez, e vai resolver aquilo de uma forma muito mais cara. Então, um exemplo disso, eu já participei de alguns projetos, inclusive, que foi feito processo convencional, e aí acontece algum problema em obra, já aconteceu de ter que demolir um banheiro e construir de novo, em obra. Isso custou R$50 mil.
E aí a gente voltava, se a gente tivesse resolvido isso em projeto, seria mais ou menos pensando na hora da pessoa que ia projetar, uns R$500. Então, é uma economia que a gente tem no processo de projeto que a gente antecipa muitos problemas. Então, claro, a gente antecipa custos de obra, então orçamentação, a gente tem um nível de modelagem muito maior e que a gente consegue prever esses problemas que normalmente são resolvidos depois. E aí, esse é o principal ganho, assim, direto e fácil de entender, que é basicamente a gente constrói o edifício dentro do computador, digitalmente. É mais ou menos isso, assim. No processo tradicional, a gente tem um desenho bidimensional, então 2 dimensões, e as linhas, elas representam elementos. Então, tem uma linha de uma espessura tal, dupla, paralela, vai representar a parede, a porta. Então, a gente sempre fica dependendo do ser humano que está ali, da pessoa que está fazendo a avaliação, interpretar aquilo, perceber, editar, modificou o projeto em tal ponto, o que isso encadeia de alterações ao longo do projeto, fica sempre dependendo de alguém que vai conseguir perceber tudo que é necessário mudar. E é por isso que a gente tem a máxima de que quem já construiu casa, né, tem a maior nuvem de chuva que fica na cabeça eu orcei uma obra, eu gastei 1h30, 2 obras, né, porque a gente acumula erros no processo de projeto convencional e tem uma dificuldade muito maior de justamente fazer a orçamentação dessa obra, né? Então... O professor falou muito sobre que a gente não evoluiu na construção civil em relação à tecnologia, porque foi com o tempo se tornando muito complexo a construção civil. De fato, foi se especializando nas disciplinas, então antes o engenheiro fazia tudo. Aí o arquiteto vai fazer uma parte, vai ter um engenheiro para hidrossanitário, um engenheiro para estrutura, hoje tem um engenheiro para esquadrias, hoje tem engenheiro para impermeabilização. Então cada um faz uma coisa diferente. Quem que junta tudo isso? Em que momento que essas coisas elas se sobrepõem? Então, quando a gente faz isso no papel, vai depender que todo mundo entenda muito bem de obra para poder fazer essa compatibilização. E aí a ideia é que a gente... Um dos pilares do BIM é a própria comunicação. Então, as pessoas que trabalham dentro desse tipo de metodologia têm que aprender a se comunicar. E aí as tecnologias, as ferramentas estão aí para ajudar nisso. Então, auxilia nesse processo que a gente estava falando, exatamente. E como o Prof. Cláudio pontuou muito bem, especialmente nos 5 últimos anos, assim, acelerou muito, né? O Prof. Vladimir falou, estou surpreso, né? Nós também estamos surpresos positivamente aí com como as coisas estão sendo implementadas agora, nesse início de 2024. E... a construção civil, ela ainda tem esse modo de fazer artesanal, mas isso vai mudar muito rápido. Então, eu sempre falo para os nossos alunos, né, ali na UNO Chapecó, a gente trabalha na graduação há mais de década em BIM. Hoje, as matrizes curriculares, elas nascem pensando no processo BIM. Se no processo convencional eu tenho 2 dimensões, no BIM eu consigo ir a 10. Né? A gente pode falar do BIM 2D, 3D, 4D, 5D. Né? O BIM 3D, na verdade, o 2D e o 3D é a parte base. Né? Então, eu tenho lá a documentação, que é justamente as pranchas convencionais, que a gente acredita que vai chegar um momento que isso vai deixar de existir também. Né? Então, vai ter essa mudança também na prática de projeto e obra, né? Então, mas a gente consegue avançar em projeto e a avaliação desse projeto. Então, hoje, os projetistas, eles têm condições de, a partir do gêmeo digital, conseguir avaliar aquele edifício antes de entrar em obra. Avaliar em tempo de execução, em custo, em eficiência energética, em usabilidade, né? Toda a parte funcional. Então, é possível, de fato, antecipar muito, e aí, por isso, a gente reduz mudança orçamentária não prevista, a gente otimiza recursos humanos e financeiros, né? Então, conseguimos ter um projeto muito mais coerente com a demanda que vai ser levantada aí, né, para cada projeto especificamente. Uma grande vantagem do ponto de vista de gestão, a gente fala que há muito tempo a indústria do carro descobriu o lucro quando ela viu que fazer carros do mesmo jeito em série, né, na linha de produção, era bom. Semana passada foi inaugurada a primeira indústria norte-americana de casas, e por acaso quem está por trás disso é uma empresa brasileira, a MRV. Ela comprou a Resia, uma empresa da Flórida, e a Resia, ela constrói as casas, os condomínios dela todos lá, a gente chama de SKU, são pequenas partes que a gente vai montando como se fosse Lego.
E aí o nível de industrialização, principalmente multiframe lá, é muito alto. E eles descobriram isso de algumas das indústrias que a gente tem aqui, inclusive de indústrias básicas de mineração, que a gente pode entregar estruturas pré-montadas, e se eu posso entregar estruturas pré-montadas, eu posso entregar um shaft pré-montado, um banheiro pré-montado, um monte de coisas pré-montadas, principalmente quando a gente fala de condomínios. E acreditem ou não, ontem a gente estava num workshop falando exatamente do uso de inteligência artificial dentro da construção civil. Projetou-se um galpão, a gente brincou, falou assim, alguém aqui sabe o que é um normal, o que é uma aranha, o que é uma régua 100? E muita gente não sabia nem o que era isso. Mudou-se, graças a Deus, muita coisa, os currículos mudaram, evoluíram bastante, mesmo que a indústria tenha ficado para trás. Mas a notícia da gente ver uma empresa brasileira por trás de, literalmente, a industrialização de construção de casas fora do Brasil, essa tecnologia vai chegar aqui e não vai demorar muito, é uma grata surpresa para a gente. E essa questão de estar tudo integrado, igual os professores falaram, o legal disso é que, se lá atrás eu consigo prever um custo e literalmente eu tenho tudo isso integrado, na obra, se eu mudar uma coisa de lugar, eu já consigo antecipar o problema, porque eu já consigo fazer a simulação de um equipamento se movimentando, da logística de disposição de materiais no canteiro, e se isso atrasar ou adiantar, qual que vai ser o impacto final no meu projeto, o que eu tenho que mudar de lugar, o que eu tenho que mudar de ordem, quanto isso vai me custar a mais ou a menos. A gestão ela fica muito mais fácil, porque eu tenho esse gêmeo digital e eu tenho essas informações, por exemplo, de custo antecipadas. Eu consigo, então, fazer uma linha de tendência, uma previsão e uma análise muito rápida do que pode acontecer de bom ou de ruim para a minha obra mais para frente. Eu fico muito feliz de ver que os currículos, né, estão se aproximando cada vez mais da realidade. Na realidade, o pessoal que está fora do mercado, antigamente a gente tinha muita academia separada do mercado, a gente tinha professores que eram professores, muitas vezes a gente diz, você é só professor ou você trabalha também? Hoje é o contrário, o engenheiro, o arquiteto, ele sai da obra e fala assim, olha, eu fiz isso lá desse jeito e deu certo, eu vou levar isso para a academia, né? Então muitos de nós, a gente, voltando naquela brincadeira, você é só professor, hoje eles falam assim, você é arquiteto, você é engenheiro, mas você também é professor, né? Então é o contrário, é o profissional que está saindo e trazendo para dentro da instituição, do currículo, aquela experiência que deu certo lá fora. Eu fico feliz de fazer parte disso, ajuda muito a gente enquanto país, enquanto indústria. E todos vão aprendendo juntos, e como diz o professor Cláudio, o cerco está fechando, então o desafio maior aí é a questão da especialização, né? Buscar profissionais que estão no mercado para estarem atentos, né? Que o futuro chegou e que precisa estar dentro da metodologia BIM, né, professor Cláudio? Não há dúvida, é uma transição, né? Eu diria assim que as profissões ligadas à construção civil vão ter que passar por esse processo de transição, né? Que é um processo de adaptação de um modelo ainda artesanal, como aqui já foi dito, para um modelo digital. Então, veja, a gente vai passar pela industrialização nesse processo de introdução do digital para poder fazer com que os processos industriais ocorram de uma forma mais adequada e com todo aquele controle que a gente comentou aqui. Outro item importante de destacar é que com o crescimento do uso de ferramentas tecnológicas, é muito comum a gente ter também os arquivos circulando, como o professor Vladimir falou, né? Quer dizer, você receber no governo do estado, no município, o arquivo pronto para você fazer esse processo. Então, isso só é possível porque há também, né, por trás disso, uma discussão e uma preparação desse processo, né, o que a gente chama de linguagem IFC, né, onde você tem uma possibilidade de tornar interoperável esse documento e ele transitar entre diversos sistemas para que você transite por aqueles profissionais que, como disse o Júlio aqui, né, que nós temos toda essa separação de profissionais que precisam em algum momento o sistema fazer essa junção. Imagina uma obra de grande porte, né, um edifício de inúmeros pavimentos, né, a quantidade de informação que você tem, se você tem colocado dentro desse processo todos os objetos com toda a informação possível dele.
pensa assim, uma janela, uma porta, um piso, um parafuso, vamos exagerar aqui, né? Você tem o parafuso com todos os dados dele, com todas as informações, para que esse parafuso seja compreendido com orçamento, com definição da qualidade dele, com a massa dele, né? Com o peso, vamos dizer assim, para facilitar, com todas as condições que você tenha para que qualquer sistema possa ler isso, possa interpretar e possa fazer uso dele para a necessidade que ele tem. Tem um exemplo bom para isso que eu sempre dou em aula, que imagina a gente ter um modelo que tem, dentro do projeto, que tem um ar-condicionado. E aí, além de saber aonde está o ar-condicionado, que tamanho que ele tem, que são todas as informações básicas, eu vou saber também de quanto em quanto tempo tem que fazer a manutenção dele. E aí eu posso colocar esse modelo dentro de um aplicativo que vai acionar a infra daquele edifício para avisar que tem que fazer manutenção daquele ar-condicionado. Isso tudo dentro do mesmo modelo que eu aprovei na prefeitura, que eu mandei para a obra. Então é todo o mesmo modelo que vai poder ser usado para muita coisa. Então isso economiza tempo, economiza dinheiro e ganha eficiência, né? Principalmente isso que eu acho que é o mais importante. Legal esse exemplo, porque está falando de uma casa inteligente, né? De um apartamento, casa inteligente. E ele só é possível também porque ele teve a condição de preparar o projeto, né? Toda a informação já estar pronta para que ele pudesse chegar nessa condição. Então veja o grau de importância que a gente ganha para o nosso tempo, né? Daquilo que era uma parede levantada com alguns rabiscos, né, de projeto, para elementos efetivos que vão receber informação e vão trocar informação com a Alexa, com qualquer inteligência artificial, como disse o professor, né? Para que a gente possa fazer outras análises em cima de toda aquela informação que a gente vai ter a partir da edificação. Então isso é muito rico, é muito desafiador, eu diria, para o futuro, né? A inteligência, né, do gêmeo digital, vamos falar dessa forma, a inteligência da digitalização desse processo construtivo, ele vai muito além desse visual que todo mundo diz, gente, é lindo esse nível digital. Não é só lindo, tem uma utilização. Vou saber quando, vamos lá, na gestão do ativo, daqui quantos anos eu vou ter que fazer a troca desse equipamento, eu vou ter que substituir esse filtro do ar-condicionado daqui 6 meses, qual é o modelo desse ar-condicionado, tudo codificado, tudo padronizado. O professor falou bem da BNT, lembrou muito bem do IFC, a Build Smart está vindo aqui para o Brasil abrir o capítulo, né, professor? Isso. Eu estou no grupo que está fazendo a tradução da terminologia, tem um grupo já grande de profissionais engajados, todos voluntários, para que a gente possa falar literalmente todo mundo a mesma linguagem, porque alguém vai inserir um ar-condicionado, igual ele falou, vai inserir um ventilador. Quando a gente fala de ar-condicionado, não é só de casas inteligentes, não. Edifícios, shoppings, igual eu falei, que aí acontece. Está tudo muito integrado. Eu não consigo mais tirar um parafuso sem atrapalhar alguém ou sem precisar pedir para alguém. Hoje já não precisa, porque eu consigo antecipar tudo isso e graças à padronização. Então, nós estamos evoluindo muito, muito rápido. Me surpreendeu realmente positivamente esses últimos anos. A primeira vez que você falou em legislação BIM, eu estava até recordando aqui, 2 auditores do TCU em 2015 estavam tendo dificuldades para fazer uma auditoria e o TCU perguntou para eles qual que era a dificuldade, o que eles tinham de solução proposta. E aí eles trouxeram um modelo em BIM e falaram, olha aqui a facilidade que eu tenho para quantificar, por exemplo, quanto de material eu deveria ter recebido na obra e quanto eu recebi de nota fiscal. Quando eles mostraram para os outros auditores do TCU essa facilidade, eles começaram as primeiras discussões, lá em 2015. Para em 2018, a primeira legislação falou assim, opa, vamos então instituir os comitês no governo, porque eu não vou mais ficar pagando, como o professor Cláudio falou, não vou ficar mais pagando aditivo. Isso custa muito caro, isso é dinheiro do contribuinte, né? O governo descobriu que pode economizar e as empresas descobriram que podem lucrar, né? E agilizando esses processos. Como você disse, é lindo, é inteligente, mas é funcional também, né, professora Kátia? De que forma o curso, né, o BIM, do projeto à obra, ele vai preparar os profissionais para atender essa demanda do mercado? Então, Vanessa, essa é a nossa 3ª edição aí da pós-BIM do projeto à obra. A primeira turma foi aberta lá em dezembro de 2020, então justamente motivada aí por essa
discussão no campo legal, né? Então, a gente passa a ter uma movimentação de mercado a partir disso. Então, quando nós idealizamos essa pós-graduação, ela foi, de fato, extremamente pensada para a demanda de mercado profissional. Então, como qualificar esses profissionais, tanto da área da arquitetura, quanto da engenharia, quanto da gestão dessas obras, né, para que, de fato, a gente consiga transpor esse cenário do artesanal, do processo convencional, para realmente conseguirmos aplicar aí o BIM no cotidiano. Então, a pós ela foi pensada enquanto estrutura, enquanto matriz curricular, para que a gente consiga trabalhar desde a modelagem da informação da construção. Então, nós temos aí todo um primeiro momento das primeiras disciplinas, especialmente, elas estão muito orientadas à questão da modelagem da informação. Então, nós vamos trabalhar aí com a modelagem da edificação, com a modelagem das instalações, toda a parte estrutural, a compatibilização de todas essas disciplinas. Vamos olhar para como fazemos gestão da obra em BIM, como é que vamos planejar essa obra e fazer gestão dessa obra, como é que acontece a orçamentação de uma obra em BIM. Vamos avançando aí para escalas de avaliação da sustentabilidade, enfim, como avaliar o próprio projeto, né? Então, nós temos buscamos trabalhar com justamente, como foi colocado antes, nós temos múltiplos profissionais, né? Hoje, o desenvolvimento de um projeto de edificações, ele é multiprofissional. E para ele dar certo em BIM, ele precisa acontecer de forma colaborativa, com uma comunicação eficaz, fazendo uso das ferramentas aí, tecnologicamente avançadas, independente de qual vai ser a plataforma, né? Então, a pós, ela olha inclusive para isso, né? Então, a gente vai trabalhar justamente disciplinas que a gente chama que são disciplinas de projeto de edificações, né? Não é disciplina curricular, mas a gente trabalha com todas que vão envolver aí uma edificação, o cruzamento entre elas, mas a gente vai trabalhar também justamente a questão da comunicação, o comportamental, como implementar isso em escritórios, como é que acontece a implementação do BIM. Então, isso também é sempre uma grande dúvida, né? Muitos profissionais buscam fazer cursos de modelagem. Vou fazer um curso de usar o software X ou Y para saber que muda a ferramenta, né? Esse é um pedacinho aí, bem pequenininho. É a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Bem, bem pequenininho é a ferramenta, exatamente. Então, a pós, o foco da pós não é a ferramenta. A ferramenta é justamente o meio para fazer o BIM acontecer. Então, o nosso olhar foi muito atento para as reais dificuldades, os desafios, né? Eu gosto de usar a palavra desafio, na verdade, não dificuldade, porque todo processo de mudança é desafiador. Então, temos aí uma realidade hoje, se a gente for olhar para o mercado regional, de muitos profissionais já estarem implementando, já terem isso implementado em suas empresas e escritórios, né? O professor falou antes de uma obra que é uma obra de impacto aqui enquanto área, mas nós temos muitas obras que já acontecem dessa forma em Chapecó. A gente até podia usar de exemplo o nosso stand da Uno Chapecó na Verefap o ano passado. Passamos aí 4 meses de projeto para executar em 12 dias, né? Um stand de 120 metros quadrados, todo em steel framing. Então, estávamos com todas as disciplinas extremamente compatibilizadas, orçamento fechadinho, redondo. E o pessoal que circulava pelo pavilhão durante a montagem, eles falavam, gente, vocês são malucos fazer um projeto desse, olha o tamanho disso, olha esse forro. Como é que vocês fizeram isso em tão pouco tempo? E a desmontagem aconteceu em 1 dia e meio, né? Então, e vai ser remontado ainda, né, Prof. Cláudio? Exato. Então, é um projeto que, justamente por possibilitar essa industrialização, aí a gente consegue reutilizar ele a partir do mesmo modelo IFC, que outro profissional vai dar sequência agora no processo. Então, a gente sabe quais são os gargalos, a gente entende quais são os desafios no cotidiano, né? Então, eu sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNE, já fui da Engenharia Civil também, e sei como é lá dentro da universidade, o quanto a gente está preparando os profissionais para ingressarem no mercado de trabalho, mas também tenho empresa da área aqui em Chapecó, então também sei do panorama
local? Quais são as dificuldades, os desafios dos escritórios, das construtoras, das empresas que não se formaram, né? O Júlio, a gente brinca que é cria da UNO, né? Então, ele fez a graduação lá, foi monitor BIM, fez a especialização em BIM também, a primeira turma justamente dessa pós, o Júlio cursou, hoje está fazendo pós na escala da cidade, né? Júlio trabalhando com a modelagem da informação na escala da cidade hoje, mas entrou na faculdade em 2014, 15. Então, a gente tem aí já uma leva de profissionais formados na região, atuando até fora do país. Nós temos muitos egressos fora do país. Mas e quem não se formou assim? Então, a pós, ela tem esse olhar atento também, né? Porque ela é uma continuidade, justamente pensando na educação continuada, e não temos mais a opção de não trabalharmos em BIM, como falamos no início do episódio, mas também de uma forma bastante atenta para quem ainda não vive essa realidade, para que não se sinta para trás, né? Para que possa, de fato, eu vou me inserir nesse novo momento aí da construção civil. Então, já pensamos aí muitas estratégias para que essa turma, ela teve essa terceira turma da pós, ela teve várias atualizações no próprio currículo, é necessário, ainda mais nessa área, né? A gente está falando aí de atualizações constantes. Então, sim, enquanto matriz curricular, ela já foi alterada, melhorada, atualizada, né? E pensamos várias estratégias para a gente conseguir também fazer o monitoramento e acompanhamento de uma turma que vai ser heterogênea. Então, a gente vai ter profissionais de diferentes áreas formados, de diferentes níveis de compreensão e domínio do BIM. Então, tá bem interessante aí, e eu já fiz a primeira turma também, eu era proponente e cursei a turma, e confesso que dá vontade de fazer a pós de novo. Essa atualização é extremamente necessária, até pela questão da legislação, né, professor, que você tem acompanhado, né, professor Vladimir, a todo tempo aí uma atualização, né, nessas questões de legislação e exigências novas, em termos de país aí. Sim. As legislações, a gente costuma brincar o seguinte, as legislações, ninguém está reinventando roda nenhuma. O professor Cláudio lembrou bem da BNT. A gente pega uma série de normatizações da ISO, e isso acaba virando lei. Por quê? Porque já foi experimentado, porque já foi visto que funciona. Quando muito, a gente precisa fazer algumas adaptações. Mas essas adaptações, ao contrário do que muita gente pensa, eu vou fazer uma lei, pronto, fiz. Poxa, eu estou falando da primeira legislação de 2018. A gente teve atualizações em 2019, 2020, a lei está valendo, a de 2020 ainda é válida, mas a gente já teve atualizações em 2022 e agora em 2024. E as legislações estaduais e municipais, elas estão literalmente nascendo a todo momento. Não são todos os estados que têm uma legislação. Santa Catarina, se eu não me engano, foi o primeiro a ter uma legislação estadual. Hoje, se eu não me engano, a gente já está com 8 estados, mas ainda faltam muitos. Cidades, então, tem menos cidades ainda, mas é como eu falei, estão querendo em Brasília ver se eles conseguem, pelo menos nas capitais de todos os estados, nos próximos 2 anos, automatizar parte disso. Olha, se já tem uma legislação consolidada, né, eu preciso fazer repasse para vocês. Vou dar um exemplo. SEI, creches, CRAS, equipamentos públicos, né, UPAs, UBS, isso é padrão do governo federal, porque são repasses federais, né? Então, qualquer cidade, não importa se é São Paulo, com quase 20 milhões de pessoas na região metropolitana, ou Serra da Saudade, Minas Gerais, com 863, é exatamente a mesma construção. Por que não industrializar? Por que não padronizar? Então, todo esse processo, o professor Cláudio falou, o professor falou, enfim, que o Júlio falou, tudo isso é tudo muito bem amarrado, não vai só existir opção. Precisa ser assim, porque eu preciso medir sempre do mesmo jeito, principalmente no caso das obras de repasses públicos. E aquelas que não são públicas, que são privadas, a empresa precisa gerar lucro para os acionistas, né? A gente gera a economia. Não é opção, é lei, e mesmo a legislação, como a professora Cátia fala, a gente está todo dia mudando o currículo, porque todo dia a legislação também está mudando, precisa se atualizar. Existe uma nova normativa de segurança, existe um novo material, uma nova forma de fazer. É tudo muito dinâmico. Felizmente. Eu diria que nessa fala do professor Vladimir, na verdade, qualquer profissional que tenha relação com a construção civil
precisa se atualizar nessa condição. Eu lembro de uma atividade que foi feita recentemente sobre BIM com pessoas que atuam nos municípios, né, aqui da nossa região. E as perguntas que eles faziam eram interessantes, porque a pessoa que elabora o edital nessa área não sabe exatamente o que ele vai compor o edital, né? O que ele vai cobrar para que a fiscalização possa atuar, né? Então, note, envolveu a construção, a pessoa que vai vender o produto, a pessoa, né, o profissional de engenharia que está atuando numa área de esquadrias, como foi citado aqui, ele tem que ter o domínio né, exatamente para fazer a leitura, para poder entender a definição do produto. Então, eu diria que a gente não está tratando aqui de uma especialização apenas para projetistas. Isso é bom a gente deixar claro, né? A quem mas é dirigido, né? Quem deve procurar esse curso, né? Exatamente. Então, são todas as pessoas que estão envolvidas com a construção, estejam na área privada ou estejam na área pública, né? Porque, de certa forma, o curso, pelas disciplinas que ele compõe, ele permite que você tenha uma visão ampla da área da construção. Eu acho que isso é bem importante, né? Porque ele, com isso, permite que outras pessoas possam se envolver no processo de especialização. A gente falou muito de cidades, inclusive esse é um dos componentes curriculares do curso, né, Júlio? Que é a relação da BIM com as cidades. Exato. A gente tá falando aí outra coisa que vai além do BIM. BIM significa Building Information Modeling, né? Então, o Building tem a ver com edificações. Hoje a gente fala muito sobre SIM também. Então, o que é o SIM? É o C, que é City Information Modeling. Então, a gente tá falando sobre a modelagem das cidades. Então, aí sim, o setor público é muito importante. Porque aí, como é que você vai fazer a gestão das cidades? Se eu tenho um modelo que é o gêmeo digital de uma cidade, que tem muita informação dentro dele, aí sim, a gente está falando uma coisa que é muito mais complexa, que a gente já é prático, porque a gente está usando isso no escritório para fazer projeto de loteamento, por exemplo. Então, a gente consegue modelar todas as cidades, qual a infraestrutura que passa na cidade, qual o nome dessa boca de lobo, dessa tubulação de esgoto. Quando dá algum problema na cidade, eu vou poder usar o meu modelo para saber onde que ele está, qual é, quando que precisa ter manutenção. Então, é a mesma coisa. Na verdade, a gente está transpondo um assunto que tem a ver com as edificações, que também são muito complexas para as cidades. Que é um assunto que a gente pode falar aí, outro podcast. Veja, a gente só um exemplo, a gente não precisa ir longe não, tá? Eu tenho um ex-aluno daí, ele é aqui de São Paulo, mas ele estava residente aí. Depois da pós dessa segunda edição, ele voltou para cá, foi uma grata surpresa. Eu fui até uma empresa para conhecer e lá eu encontrei ele. Eu não sabia que eu iria encontrá-lo lá. E ele trabalha numa empresa de sinalização viária. Ele levou os conhecimentos, aí só lembrando de novo que a professora falou, a gente não preocupa tanto com a ferramenta, porque a ferramenta a gente tem um monte. Exato. O processo é importante. Ele pegou todo o processo, levou para a empresa, e uma das coisas que eles estão trabalhando lá na sinalização inteligente das cidades, aqui em Santo André eu vi na prática isso acontecer, que a gente chama de cerca eletrônica. O que não falta é câmera aqui. É difícil passar, por exemplo, um veículo roubado sem que a polícia não consiga identificar a placa, e melhor do que isso, para que a viatura possa chegar e fazer o cerco, todos os sinais, né, eu não sei como é que você chama aí, do semáforo, mas todos os semáforos eles passam a ser sincronizados para que a viatura se desloque de um lugar a outro sem interrupção, com a via o mais livre possível. E isso vem das cidades inteligentes. Ele levou esse gêmeo digital, a Cefas, poxa, vou modelar as vias, vou modelar a sinalização e vou sincronizar esses semáforos. Já mudou completamente a concepção. Foi uma grata surpresa encontrar esse ex-aluno aqui. Bacana. O professor Cláudio está aí com o flyer do curso, inclusive, né, professor? Queria que vocês falassem um pouquinho do componente curricular, especificamente de vocês, que vocês vão estar trabalhando nesse curso. Nós temos o Júlio e o professor Vladimir, são os professores, são professores da pós. Eu vou ser docente de uma das disciplinas que são mais diferentes da novidade, na verdade. Essa é a novidade, então a gente vai falar um pouco sobre estudos de viabilidade na construção civil e como a gente consegue inserir o BIM nisso e, de fato, a gente testar. A gente no escritório a gente trabalha muito com o empreendedor. Então, o que ele tem mais dúvida? Ele tem muito dinheiro para investir, e ele não sabe, às vezes não, quer investir. Ele quer investir, ele não sabe como investir. E aí ele precisa testar, porque ele não tem conhecimento sobre isso, principalmente na construção civil. Então, usando o modelo BIM, a gente consegue fazer esses testes sem a gente ter um projeto muito detalhado. Então, a gente consegue testar custo da construção, eficiência da construção, testar muito. Então, a gente sempre fala que essa é a parte mais importante do BIM. A gente tem flexibilidade de projeto ainda numa escala que a gente consegue testar sem gastar e de uma forma muito rápida. Então, a gente consegue mostrar para o empreendedor qual é a melhor opção que ele tem para investir
gastando muito pouco. E aí essa disciplina fala muito sobre isso, fala sobre parâmetros, né? Então é o uso de fato da informação para a gente ter um modelo numa escala muito preliminar de projeto para o empreendedor tomar a melhor decisão e gastar menos dinheiro e ganhar mais dinheiro depois. Eu queria só fazer um paralelo com o processo convencional de um empreendimento imobiliário, né? Então, tradicionalmente, o projeto precisa ser desenvolvido até uma determinada etapa para que possa ser orçado, para que possa avaliar possibilidades de aprovação em diferentes instâncias e por aí vai. E o empreendedor, quando ele está investindo aí seja num edifício, num loteamento, enfim, num edifício, por exemplo, shopping, né? Esse tempo é custoso para ele. Então, quando o Júlio fala sem gastar quase, é porque comparado a um processo convencional, quando a gente trabalha com a modelagem paramétrica em BIM, numa fase bem inicial, que é uma fase de pré-projeto, a gente consegue fazer dezenas, centenas de simulações. A gente já fez 64 em 3 dias. 64 simulações no empreendimento. E aí, para quem vai investir, 60 na mesa com planilhas e dados para tomar a decisão. Então, você consegue realmente ter uma leitura muito mais clara de onde é que tu está pisando, né? Então, esse é um campo que tem uma demanda muito grande para escritórios que trabalham com projetos nesse setor, né? Justamente, e para incorporadoras, construtoras, enfim. E é justamente conhecimento de ferramenta e processo que vai fazer diferença aí para otimização. Posso só pedir para repetir uma frase muito importante? Claro, professor. Fica à vontade. 60 simulações em quanto tempo? 3 dias. Aí está a diferença do processo digital. A gente consegue uma agilidade, uma qualidade, uma precisão absurda em um prazo absurdamente menor. E como eu falei, as empresas começaram a descobrir isso. Ele falou uma coisa interessante. A maioria das empresas que trabalham com ferramentas, eles direcionam para um determinado tipo de cliente. E a gente brinca aqui o seguinte, olha, eu tenho uma conversa para falar com os incorporadores, que é quem vai pagar. Eu tenho uma conversa para falar com os projetistas, que é quem vai projetar. E eu tenho uma conversa para falar com os construtores. Mas todos eles precisam estar dentro do mesmo fluxo de trabalho, do mesmo processo, senão não vai funcionar. Um tem dinheiro para investir, mas ele não quer desperdiçar. O outro quer projetar e ele precisa atender os requisitos. O outro vai construir exatamente aquilo. Então, eu gostei muito disso. São 60 simulações. Isso era impensável, não vou falar de 30 anos atrás, isso era impensável 2 anos e meio, 3 anos atrás, talvez. A gente podia até falar em talvez 5, 10 simulações, mas 60 era impensável, coisa de 2, 3 anos atrás. Qual a sua disciplina, professor, no curso? Que você vai trabalhar? Eu estou com 2 disciplinas, por enquanto, na área exatamente de simulação. E na parte de gestão. Eu uso exatamente as simulações para fazer a gestão. Eu integro ali o modelo BIM, que veio lá do 3D, o pessoal que trabalhou a modelagem, que eu também faço modelagem de estruturas, e aí eu vou integrar aí todas as informações que vieram da orçamentação, porque eu preciso saber quanto aquilo vai me custar e quando aquilo vai me custar. São as simulações que eu faço. Uma parte então, que eu entrego lá na modelagem, né, de estruturas e nas simulações. Então, eu busco o orçamento para inserir ali, que é o preço, né, quanto é que vai me custar na primeira semana, na segunda, ali, e aí sucessivamente. E preciso integrar o projeto em 3D, preciso ter a estrutura, as disciplinas, tudo aquilo que o professor Cláudio falou, que o Júlio falou. Sem exageros, a gente não vai colocar o ar-condicionado, né, mas a gente ensina o processo para colocar o arzinho condicionado. Eu consigo simular tudo. Então, uma das coisas das disciplinas que eu vou abordar é exatamente essa das simulações, do 4D e do 5D, as várias dimensões, os vários usos que a gente tem para o mesmo modelo. Não é uma coisa que a gente faz, são muitas coisas. São várias simulações. Perfeito. E a gente, para encaminhar, né, a finalização desse conteúdo de hoje, eu gostaria que o professor Cláudio falasse um pouquinho desse olhar atento da UNO com relação às demandas do mercado, né, para elaborar os seus projetos em termos de especialização, que é o que a gente fala aqui hoje,
dessa preocupação, né, com o desenvolvimento regional, que é um dos propósitos da instituição também. E voltando agora para esse curso, né, esse olhar atento para estar atendendo a essa demanda específica aí desse mercado e já se encaminhando aí para as considerações finais, né, professor Cláudio? Certo. Eu acho que é bem colocado isso, Vanessa. Assim, a instituição tem feito nos últimos anos um esforço muito grande de acompanhar a evolução e os mecanismos que a sociedade vem tendo de evolução, né? Isso em todas as áreas, né? Então, todas as áreas profissionais, há um esforço muito grande de a gente acompanhar os processos de mudança, sejam comportamentais, sejam de tecnologias, né? E esse é o foco que a ONU Chapecó tem dado nos últimos anos, né? Tem se preocupado desde o ensino médio, né, com o Colégio ONU Chapecó, que é lá onde a gente nasce com os pequenos, né, para discutir questão de empreendedorismo, né, de preparação deles. Passa pela graduação com a ABEX, né, trazendo problemas para dentro da instituição para poder constituir uma entrega e uma formação mais adequada a partir da graduação. Passa pela especialização, que é esse o foco para aquele profissional que precisa evoluir no mercado. Então é com esse olhar que a gente tem. A gente passa por mestrados, pelos doutorados, né, a gente tem um doutorado nota 5 na CAPES, que discute também esse tema, né? Nosso programa de pós-graduação em Tecnologia e Gestão da Inovação, ele tem uma linha exatamente no ambiente construído e que trabalha com o BIM, tem algumas dissertações já elaboradas nessa área, mas na linha da especialização dos cursos, é esse sentimento que a ONU Chapecó tem de estar presente nas necessidades regionais, né? Principalmente daquilo que a gente precisa ajudar a região para evoluir, né? E aqui a gente está tratando o tema exatamente com essa situação, onde a gente vê que a construção civil é um destaque regional, principalmente da cidade de Chapecó. A gente nota um crescimento muito efetivo, né, das obras na nossa região e, portanto, é papel nosso enquanto instituição estar presente nesse momento em que a gente nota essa transição acontecendo, né? A gente fez isso na educação, a gente fez isso em todas as áreas do conhecimento, a gente fez isso na área da saúde, que a gente atua muito forte nos últimos anos, mas aqui, especificamente na construção civil, acho que é nosso papel fazer essa entrega, né, para que profissionais possam acompanhar essa evolução e nós mantermos, né, esse farol avançado, né, da nossa região, sempre num processo de desenvolvimento, de crescimento, né? Então é com esse sentimento que a ONU Chapecó vê esse curso e eu penso assim, é uma oportunidade que a gente dá para as pessoas, né, que elas entendam como uma oportunidade, aproveitem essa situação de cursar, porque como nós falamos aqui, né, não tenho dúvida que nos próximos anos, né, as pessoas serão demandadas e que as pessoas passem daquela fase de imaginar o seguinte, BIM, ele olha para um 3D e diz, isso é BIM. BIM não é 3D, a gente explicou muito bem aqui que a gente está tratando de processo construtivo, a gente está tratando de controle de obra, a gente está falando de simulação, a gente está falando de um processo totalmente avançado, que é o que a gente espera para o futuro das obras de Chapecó, da região e do país. Perfeito. Muito obrigada pela presença mais uma vez no Pod Uni, professor Cláudio. Cati, como é que o curso vai trabalhar, nas suas considerações finais, a questão da integração da teoria e da prática e em que formato o curso está sendo ofertado? Perfeito. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Obrigada, Vanessa. Então, o formato do curso é live, né? Então, são aulas síncronas, mas online. Então, o aluno tem a possibilidade de estar justamente pensando... Na verdade, isso foi pensado justamente para o perfil deste público, né? Hoje nós temos aí... o pessoal atua em diferentes cidades. O professor Vladimir acabou de nos contar, né, quanto tempo ficou em cada cidade aí nos últimos anos. Então, é justamente para possibilitar essa formação continuada, independente do local de residência atual de cada aluno aí. Então, o formato é esse. A gente já tem isso consolidado na casa, então funciona muito bem. A gente sabe que tem um ganho muito grande. Tivemos lá em 2020, queríamos fazer isso, ainda não era possível, né, professor Cláudio? Então, tivemos vários alunos que durante a pós tiveram oportunidade de contratação em Brasília e precisaram se mudar para lá e na época, por conta do distanciamento social, eles conseguiram continuar acompanhando as disciplinas online. Então, muitas oportunidades de emprego surgiram também nas edições anteriores, justamente pelo contato desses professores que estão não só no país. Hoje a gente vai ter nessa pós professores de fora do país também, né, brasileiros que estão atuando aí em empresas fora daqui. Por isso o formato em live. Então, é bastante importante aí frisar essa oportunidade realmente, né? E
Que é agora, né? A oportunidade é agora e é o momento de se matricular, né, professora Cátia? Muito obrigada por sua presença. É a sua mensagem final, que é um convite para quem está nos ouvindo. Era isso que eu ia falar. As matrículas estão abertas, né? As matrículas estão aí abertas e a gente espera realmente conseguir impactar não só quem está aqui, mas levar essa discussão e esse conhecimento aí para o país todo, né? Então, a gente já tem uma jornada aí nesse ganho de território aí com os nossos egressos e poder fazer isso de uma forma concomitante agora com a pós também é bastante importante. Professor Júlio, reforce o convite aí para os egressos, né, de arquitetura e urbanismo, de engenharia, os profissionais que elaboram licitações também, né, professor Cláudio? Então, gestores de projetos, né, para que estejam envolvidos e que venham buscar esse aperfeiçoamento, que chegou o momento com essa terceira edição do curso BIM. Eu posso falar, experiência própria. É um ótimo curso, pensando que abre várias portas. A Cátia falou uma coisa que é muito importante. Eu tô fazendo a terceira pós-graduação e eu acho que networking talvez seja a palavra. Então, você conhece pessoas do país inteiro que trabalham em diversas empresas, tá todo mundo buscando no Brasil inteiro. Santa Catarina é referência em BIM, então, claro que a maior parte dos cursos, os mais importantes e os melhores, estão aqui. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para expandir um pouco os horizontes, para falar sobre uma temática que é muito importante, que é o futuro, mas que já está acontecendo há muito tempo e a gente precisa estar preparado para isso. Então, acho que é muito importante. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Professor Vladimir, muito obrigada. Ali de Santo André, participando conosco dessa edição aqui do Pod Uno. Foi um prazer tê-lo conosco também nesse episódio. Sempre um prazer estar com vocês, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. E um ótimo curso, né? Uma excelente aula aí para vocês. Obrigada. E para você que nos acompanhou, nosso muito obrigada. Se curtiu, se gostou do nosso conteúdo, interaja, compartilhe esse link para que chegue a mais pessoas desse universo da construção civil. Busca lá nas nossas redes sociais, @pós-UNO Chapecó, no site da UNO Chapecó, mais informações sobre os cursos de pós-graduação e todo o universo da UNO. Muito obrigada mais uma vez por estar com a gente. Foi muito bom tê-lo por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.